Agora nós vamos estudar a próxima função em termos de loop, get sensors data, deixa eu achar aqui. Cadê o get sensors data? Tá aqui. A gente viu o heating loop, que é para magnética. E agora nós vamos ver o loop da velocidade aerodinâmica calibrada. Não tem segredo aqui, os nomes estão grandes só por questão minha de nunca esquecer de nada. Então, quando você executa o loop da velocidade aerodinâmica calibrada, ele vai criar um float, que é a pressão da velocidade aerodinâmica calibrada. É o dado do sensor, get pressure difference, que é a diferença de pressão entre os dois pontos do tubo de Pitot. Aí a velocidade aerodinâmica calibrada recebe 0. Se essa velocidade aqui for maior do que 0, o que acontece? Eu faço um cálculo, que é a raiz de 2 vezes essa pressão dividido pela densidade do ar úmido. E aí eu printo. Essa equação aqui você vai encontrar no livro do Anderson de Fundamentos de Engenharia Aeronáutica, não tem segredo também, eu acho que é alguma coisa derivada de Bernoulli. Mas a gente vai introduzir aqui um conceito de tomada estática. O que acontece? Na aerodinâmica sempre tem muito cálculo com base em uma dada referência, uma temperatura de referência, uma densidade de referência, uma pressão de referência. Então a tua velocidade, quando calculada a partir de algum parâmetro de referência, vai receber um nome específico. Aqui a gente está interessado em saber, eu acho que a velocidade mais verdadeira possível. Essa densidade do ar úmido é aquisitada pelo sensor BME, Pressure, bem aqui. Ela está bem aqui, ela não é nem aquisitada, perdão, ela é calculada. Então aqui, ó, cálculo densidade úmida. Vamos olhar esse cálculo aqui. É um cálculo meio chato, de dar uma pesquisada. As referências de cálculos estão aqui em cima. Ah, tá aqui, ó. Referência de cálculo, Omni Calculator, Physics R Density. Então, calcula aqui a densidade. A densidade não é aquisitada, ela é calculada a partir de outros dados. Quais são os outros dados? Temperatura, pressão e umidade relativa. Os 3 parâmetros são aquisitados pelo sensor e eu uso para fazer o cálculo da pressão ou densidade do ar úmido. É essa densidade do ar úmido que a gente vai utilizar aqui para obter uma velocidade mais verdadeira possível, porque a velocidade ela também vai estar em função dessa densidade. Então, não é só a pressão, a diferença de pressão entre os dois pontos. A gente precisa de um outro parâmetro, que no caso é a densidade, para poder calcular essa velocidade. Então, o nosso BME é a chamada tomada estática. E essa tomada estática, que está lá no avião, nos permite calcular a velocidade em relação à densidade local, que é a densidade da aeronave. Se eu colocasse aqui 1.2225, eu teria a diferença de pressão calculada como referência à densidade a nível do mar. Só que não é isso que a gente quer. A gente quer a densidade do ar úmido, porque é aquilo que de fato a aeronave está submetida. Então, ó, vamos dar uma olhada aqui na pressão. Densidade do ar úmido, aqui que está sendo calculado. Pô, travou de novo, não posso rolar isso daqui, a Arduino trava. Olha só, eu tenho aqui à esquerda. Espera aí. Ah não travou não. Paranoia minha, deixa eu resetar aqui. Só pra gente visualizar onde que ele tá. Densidade do ar úmido e ro seco aqui. Eu tinha que padronizar esses nomes. E a pressão absoluta em hectopascal. Deixa eu ver se eu consigo identificar. Aqui, a pressão absoluta em hectopascal é 1002. Logo em seguida eu tenho as duas densidades e eu tenho algo que está zerado logo ao lado, que é o speed GPS. Então tá certo. Então eu tenho aqui a densidade seca e a densidade úmida. O meu sensor de umidade me permite calcular a densidade úmida, ou seja, é mais verdadeiro ainda. Eu poderia usar a densidade seca? Poderia, mas você vê que existe uma diferença entre a densidade úmida e a seca. Então é até bem fixo aqui, né? Espero que esteja certo também. E aqui é a altitude de pressão, que são do BME. O que é a tomada estática? É esse sensor que tem na aeronave que nos permite calcular a densidade no voo. Se a gente não tivesse densidade de voo, estaria calculando a velocidade em relação ao nível do mar. Por isso que eu comentei anteriormente que essa questão da aerodinâmica, em termos de atmosfera, sempre tem um cálculo como dado uma dada referência.
E agora vamos voltar para a telemetria, vamos para o loop da altitude e pressão, já comentei um pouco por cima. Aqui primeiro tenho a definição da pressão ao nível do mar em hectopascal, 1013,25. Depois outras duas constantes aqui do ar seco, do vapor de água, são necessárias para fazer aqueles cálculos de densidade. E aqui vem duas funções, uma função para cálculo da altitude de pressão, ela recebe pressão local, hectopascal, e a pressão do mar. E aqui é feito o cálculo. Eu não sei se esse cálculo está certo, eu não me lembro de ter pesquisado e me aprofundado nele, mas aparenta estar ok. Não tenho referência aqui para revisá-lo. Mas eu dei uma pesquisada e consegui uma boa referência aqui para o cálculo da densidade úmida. E o interessante é que ao longo desse cálculo, a gente vai obter também do ar seco. Esses cálculos aqui intermediários vão usar variáveis locais, para que a gente não perca muita memória. Essa premissa segue também, né, para os demais componentes. Cálculos ali que eu tentei reduzir o custo de memória. E depois esses dois cálculos aqui. Interessante que a densidade do ar úmido é a soma da densidade do ar seco com uma parcela que está relacionada ali com pressão do vapor de água, constante de vapor de água e a temperatura atual em Kelvin. Então a gente observa aqui duas constantes essa operação e a temperatura em Kelvin. A gente calcula a densidade a partir da temperatura ali do Celsius, mas depois convertida para Kelvin. E a gente obtém a densidade úmida. Vamos aqui para o loop. Eu não me lembro do que a gente usa static int. A gente tem aqui temperatura, umidade, pressão e gás. Pega todos esses dados. E aqui essas conversões não me lembro exatamente por que elas existem. Mas no final a gente só quer fazer o cálculo da altitude, pressão e da densidade úmida. Aqui está a referência, pode dar uma estudada lá. Deixa eu ver se só tem um fim de código. Vamos voltar aqui para o telemetry. A gente comentou agora esses dois, velocidade aerodinâmica calibrada e altitude e pressão. Vamos para a parte de baixo aqui, que é a hora atual, que ele vai extrair do RTC, hora, minuto e segundo, que a gente define lá, depois faz uma conversão desse tempo para segundos. Então a hora em segundo vai ser uma hora vezes 3.600, minuto vezes 60, mais segundo atual. E aí soma todo mundo. Faz esse produto, depois soma. Aqui tem uma correção do tempo. Se eu estiver definindo lá no define, vem aqui, Brasília, ele vai somar com 3.600, ou seja, uma hora em segundos. Então eu somo o tempo em segundos mais uma hora. E aí acaba que o tempo em segundos que está pintado aqui é ele quem está com uma quantidade a mais de horas. É feita essa correção aqui. Se não, se colocar Manaus lá, só para alinhar os horários. Vou até deixar aqui, né? Porque o pessoal não lembra. Manaus. Cadê? Onde que eu tava? Beleza. Fechou essa correção aqui de hora atual, vou para a string de dados. A string de dados é printada na tua serial. Deixa eu confirmar aqui. Data string, eu não quero cometer o erro aqui. Ah, tá aqui, if debug print dados, eu vou printar. Beleza. A string de dados vai ser a soma de todos os dados aquisitados aqui. A gente não percorreu ali os dados do slave, mas o que vai acontecer? É uma soma, né? Tudo isso daqui é uma string que está sendo printada. E ela é separada por tabulação. Hora mais minuto mais segundo, separados por 2 pontos. Depois um contador de 100 segundos. Aqui hora, minuto, segundo, 100 segundo também. Depois tem um tempo em segundos, mais contador de 100 segundos. Bem sincronizado aqui. Vamos dar uma olhada nele. Ah, bacana, acho que ele travou. Vamos ver se o reset vai atuar aqui. O reset não atuou e nem o watchdog. Vamos ver se vai. Tirei e desconectei aqui.
Pronto, vamos dar uma travada aqui. 99007788 também sincronizados aqui esses prints iniciais. Depois os dados do GPS, os dados da superfície de controle, as taxas de giro, RPM. Vamos ver o próximo WOW, altitude e pressão. Então é só uma soma de várias strings separadas por tabulação. No final vão compor uma única string. E aqui a gente fecha o get sensors data. Então espero que tenha ficado claro aqui essa parte de aquisição de dados. E a gente vai para a próxima função.